Olá, gente! Aqui é a Arisu e hoje eu vou ensinar um pouquinho pra vocês na parte do seu personagem de como criar protagonistas ou personagens secundários ou mesmo um vilão que seja envolvente, com forte personalidade e motivações claras e principalmente com um design marcante. Então, vamos lá? Ei, já conhece o nosso servidor do Discord? Não? Lá você pode fazer amigos, trocar ideias e acompanhar meus projetos de pertinho. Então, clica no link da descrição e vem fazer parte da nossa comunidade. Te espero lá, hein? Antes de qualquer coisa, gente, esse vídeo vai estar em duas partes de ensino. A primeira que eu vou estar dizendo o geral para você, o seu personagem, e a segunda parte vai ser um macete que você vai poder usar para todos os personagens que você tiver para criar e vai ficar muito mais fácil de você destrinchar ele. Defina o papel do seu personagem na história. Antes de tudo, decida qual será a função do seu personagem na trama. Protagonista, a história gira em torno dele. Antagonista, o vilão ou rival que desafia o protagonista. Aliado / secundário, personagens que ajudam o protagonista ou servem como alívio cômico. O mentor guia o protagonista passando ensinamentos importantes. Crie uma personalidade única. Escolha traços marcantes para evitar que seus personagens se pareçam um com o outro ou se tornem genéricos. Aqui estão alguns tipos de personalidade que vocês podem usar como inspiração. O líder carismático, reservado e frio, desajeitado e fofo, sádico e manipulador, rebelde. Uma boa dica é que vocês podem misturar todos esses traços positivos com outros traços negativos e assim tornar eles mais humanos, mais realistas, com maior taxa da gente deixar a pessoa que está assistindo a sua história ou lendo ela, que ela se identifique com o seu personagem. Dê um passado e motivações. Um personagem com história de fundo bem desenvolvida são muito mais cativantes. A gente deve se perguntar sempre sobre o seu personagem, o que aconteceu no passado dele para torná-lo assim, qual o seu maior medo, qual é o seu maior sonho ou objetivo. Por exemplo, um príncipe que é exilado quer recuperar o seu trono, mas ele teme que, ao fazer isso, se torne tão cruel quanto o rei que o traiu. Relacionamentos e dinâmicas. A forma como seu personagem interage com outros torna a história mais rica. Tem alguém que ele admira ou protege? Tem rivalidades ou inimizades? Ele é solitário ou depende muito dos outros? Um exemplo é um mercenário solitário que se apega a uma criança órfã e começa a ver o mundo de outra forma. Crie um visual impactante. No gacha, o design visual é muito crucial. Por isso, para você pegar assim já a dinâmica, escolha uma paleta de cores que represente sua personalidade. Por exemplo, preto e vermelho para vilões, azul para personagens calmos. Use bem esse negócio de significado. Adicione um acessório marcante, um colar, uma cicatriz, etc. E certifique-se de que a roupa combina com o universo da história, fantasioso, futurístico, escolar ou etc. Desenvolva seu crescimento na história. Personagens cativantes mudam ao longo do tempo. Pense em o que ele vai aprender, o que pode fazê-lo mudar de ideia. Ele começa a história de um jeito e termina diferente? Outro exemplo é um guerreiro cruel que, ao longo da trama, aprende sobre empatia e decide lutar por algo maior do que vingança. Faça o personagem ser memorável. Dê a ele um bordão, um jeito único de falar, um hábito característico. Um vilão que sempre assobia antes de atacar, um protagonista que sempre coloca as mãos na cintura quando está pensativo. Um personagem engraçado que sempre troca palavras ou erra dialetos populares. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre como criar mesmo o seu personagem. O perfil do protagonista.
Antes de qualquer coisa, define informações básicas que servem como um esqueleto para o seu personagem. Nome completo, que deve combinar com a ambientação da história. Idade influencia a mentalidade e as atitudes do seu personagem. Gênero e identidade é importante para sua jornada e desenvolvimento. Aparência física, altura, peso, cor dos cabelos, olhos, sabe? Todas essas coisas. Família e passado, sua origem molda o seu comportamento e sua visão de mundo. Status social e ocupação. Como ele se sustenta, isso influencia seus desafios e estilos de vida? Caso você queira aprofundar mais, eu estou mostrando um modelinho aqui para vocês, alguns dos modelinhos que eu vi do Pinterest que eles servem e são muito bons. Personalidade e motivação. Para um protagonista ser realista, ele precisa ter camadas. Pense nos seguintes pontos: defeitos e qualidades. Equilibre bem os dois. Um personagem perfeito se torna entediante, enquanto um só com defeitos pode se tornar insuportável. Medos e inseguranças. Isso torna mais humano e dá mais profundidade emocional. Traumas e gatilhos. Algum evento mudou a sua personalidade ou como isso afeta suas ações, emoções? Valores e crenças. Ele tem alguma bússola moral? O que ele defende acima de tudo? Objetivo principal. O que o move? Ele precisa de um motivo forte para seguir sua jornada? Arco de desenvolvimento. Como ele começa a história e como ele deve terminar. O que ele aprende no caminho? Trejeitos e particularidades. Detalhes sutis fazem seu protagonista se destacar e parecer real. A gente pode considerar o seu maneirismo, as expressões e vocabulários, postura e linguagem corporal, hobbies e hábitos, a relação com o ambiente. E todas elas estão descritas aqui, gente. Podem tirar print de tudo. Relacionamentos e conflitos. Um protagonista que precisa de relações que moldem a sua trajetória, ele deve se perguntar: quem são os seus aliados? Quem são os seus inimigos? Que tipo de amor ele vive? O que ele perde na história? São pontos cruciais que vocês têm que se fazer essas perguntas. Algumas dicas extras para vocês fazerem um protagonista marcante é: evite arquétipos genéricos. Um herói bonzinho ou um antissocial sombrio podem ser cansativos se não tiverem nuances. Dê contradições realistas. Um guerreiro que pode ter medo de sangue, um líder que pode duvidar de si mesmo. Mostre em vez de dizer. Em vez de você falar que ele é corajoso, mostre-o enfrentando algo assustador ou mostre ele agindo com coragem. Faça-o tomar decisões. Um protagonista que apenas reage ao enredo perde força. Ele precisa agir e influenciar a história. Pois é, né, gente? Criar um protagonista forte exige paciência e refinamento. Mas, com todas essas diretrizes e coisas que eu acabei de falar pra vocês, ele terá muito mais profundidade, impacto na narrativa e você vai conseguir fazer com muito mais facilidade. Se sobrou alguma dúvida, não esquece de comentar. Caso você gostou, deixa o like, se inscreve, comenta e beijinhos da Arissa, gente. A gente se vê na próxima. Bye! Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be if I leave tonight?